Algumas pessoas passam despercebidas por uma vida inteira, até que em um momento de dor, mostram que sempre foram as mais importantes. Hoje você vai conhecer a história real de uma mulher invisível, que se tornou inesquecível. Antes de ouvir essa lição de vida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Histórias Inspiração conta histórias reais que tocam, inspiram e fazem você ver o mundo com outros olhos. E prepare-se para se emocionar. Meu nome é Lucas Vasconcelos. Tenho 30 anos. Eu cresci em uma casa grande, em um bairro nobre de São Paulo. Tínhamos tudo: carro importado, piscina, empregados. Mas a pessoa mais importante da minha infância não estava na árvore genealógica, mas que para mim sempre foi a minha mãe de verdade. O nome dela é Marlene. Ela era a empregada da casa, ou pelo menos era isso que os outros diziam. Para mim, ela sempre foi muito mais. Desde pequeno, era ela quem me dava banho, quem preparava meu lanche favorito, quem me contava histórias antes de dormir. Minha mãe estava sempre ocupada, nunca tinha tempo para mim. Meu pai, então, quase nunca estava em casa. Mas a dona Marlene, ela sempre estava lá. Eu a chamava de Lene. E eu não entendia por que ela não comia na mesa com a gente. Ou porque tinha que esperar todo mundo dormir para descansar. Um dia perguntei: "Ô Lene, por que você não almoça com a gente?" Ela sorriu, me olhou com ternura e respondeu: "Porque meu lugar é aqui, cuidando de você, meu menino." Hoje, com 30 anos, essa resposta ainda me corta por dentro. Eu tinha 10 anos. Era uma tarde chuvosa. Meus pais tinham saído para um evento. Eu estava brincando no quintal e escorreguei perto da piscina. A próxima coisa que me lembro é da água gelada entrando no meu nariz. Eu me debatia até tudo ficar escuro. Mas aí veio o calor. Era o abraço dela. Dona Marlene pulou na água sem pensar. Ela mal sabia nadar, mas me tirou de lá. Fez massagem, gritou meu nome, até que eu voltei a respirar. Quando minha mãe chegou, ela nos encontrou abraçados, no chão molhado. E aquela primeira vez, vi minha mãe sem palavras. Depois daquele dia, as coisas mudaram. Minha mãe olhou para Dona Marlene de um jeito que eu nunca tinha visto. Meu pai, que raramente falava com ela, veio apertar a sua mão. "Obrigado, Marlene. Você salvou nosso filho." Eu apenas fiz o que meu coração mandou. E naquele momento, eu entendi. Ela me amava como um filho. E eu sempre fui filho dela também. A notícia correu. Amigos, vizinhos, até jornais locais vieram saber quem era a empregada heroína. Mas ela não queria fama. Disse que não solou ninguém para ser reconhecida, que só queria me ver bem. E quanto mais eu crescia, mais entendia a grandeza dela. Ela me ensinou valores que nem meus pais sabiam ensinar: respeito, humildade, amor sem condição. A partir daquele dia, ela não foi mais tratada como empregada. Passou a almoçar com a gente, a ter seus horários respeitados. Meu pai aumentou o seu salário. Mas o maior reconhecimento veio de mim. Porque toda apresentação, toda a redação da escola, eu escrevia: "Minha inspiração é Dona Marlene, a mulher que salvou minha vida." E isso não era só sobre o afogamento. Ela salvou minha alma. Me deu o amor que faltava naquele lar tão cheio e ao mesmo tempo tão vazio. No aniversário de 59 anos dela, preparei algo especial. Um colar com uma única palavra: gratidão. Entreguei com um bilhete: "Lene, você foi minha mãe quando ninguém via. Eu te amo e nunca vou me esquecer." Meus pais também a surpreenderam. Deram a ela parte da casa, uma área independente só para ela. E minha mãe disse, emocionada: A senhora é parte da nossa família, sempre foi. Somos gratos por tudo que a senhora fez por nós. "Hoje sou médico. E toda vez que eu entro numa UTI, eu penso no que ela fez por mim.
Se ela não tivesse mergulhado naquela piscina, se ela não tivesse me amado como um filho, eu talvez não estivesse aqui. Tem gente que passou uma vida inteira sendo invisível. Às vezes, tudo o que precisa é um gesto, uma atitude simples, feita com amor verdadeiro. Porque os maiores heróis não aparecem na televisão, não usam capa. Eles vestem avental, limpam o chão em silêncio e carregam um coração gigante que o mundo insiste em ignorar. Mas eu vi, eu senti, e nunca mais vou esquecer. Obrigado, Lene, por me salvar e por me ensinar o que é um amor de verdade. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida não têm o nosso sangue, mas têm o nosso coração. Dona Marlene era invisível para o mundo, até o dia em que o amor dela falou mais alto que qualquer título, status ou preconceito. Que essa história te lembre de valorizar quem te ama em silêncio, de enxergar além do uniforme, além das aparências, porque os verdadeiros heróis estão mais perto do que você imagina. E lembre-se, respeito, gratidão e amor nunca saem de moda. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!